Meu povo, vou falar de um assunto que eu acho que é o mais difícil que eu já falei até hoje, mas tudo bem. Bom, é o seguinte, eu vou falar sobre o que é ser uma pessoa rica. Antes de qualquer coisa, eu sei que vai ter quem pense assim, mas tem riquezas que o vento não leva, a traça não rói, enfim, mas não é isso que eu quero falar, não vou falar de virtude, quero falar realmente de números, né? A minha formação é ligada a finanças e, portanto, eu vou abordar questões de números, certo? Muitas pessoas têm dúvida, o que é ser rico, o que caracteriza uma pessoa ser rica? Então, ao invés de eu simplesmente fazer uma dissertação enorme, eu vou mostrar alguns números, eu estou aqui com uma colinha, tá? Que é uma simulação para que você entenda o que significa efetivamente ser uma pessoa rica. Quanto a milionários, fica para um outro vídeo, tá bom? Vamos falar de pessoas ricas e você vai entender, fica até o final que vai fazer sentido, tá bom? Eu vou considerar que essa pessoa tem um cônjuge, não importa o sexo, mas ela vive com uma outra pessoa, tá bom? E, portanto, essas duas pessoas, elas têm uma vida frugal, porém elas têm dinheiro, elas são ricas. Então, eu não vou jogar de uma maneira assim que eu não possa medir, tá? Por tudo isso que eu estou frisando, porque vocês vão ver onde eu vou chegar com os números. Então, normalmente essas pessoas, esse casal, essa dupla, tá? Eles, pelo menos uma vez por semana, eles vão comer fora. Eu vou levar em conta números da cidade de São Paulo, tá bom? Então, tá comendo fora, duas pessoas, você sai para um restaurante, não enchendo a cara, mas você não olhando os números do preço, mas sim pela escolha do cardápio. Eu diria que vai custar em média uns R$300, vai ter gente que vai falar que é pouco, mas vai ter gente que vai falar que é muito. Eu vou deixar na média R$300 e essas pessoas, se vão uma vez por semana, eu vou calcular que no mês elas vão 5 vezes, porque eu vou ter mais meses com 5 finais de semana do que o contrário, tá? Do que 4. Então aqui a gente tem R$1.500 só com essa refeição que essas duas pessoas foram comer semanalmente. Mas elas comem em casa, tá? E aí entra um cálculo importante. A comida em casa para duas pessoas, eu fiz uma série de simulações de valor, eu posso dizer que café da manhã, um lanche pela manhã, almoço e jantar, comendo bem, que não é comer luxo, mas também não é comer só a cesta básica. Tem fruta, tem legume, tem um bom suco, tem uma água de qualidade, enfim, vai custarem por volta de R$50 por cabeça. Então, são R$100 que eu vou calcular em 30 dias, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um valor de R$3.000 para comer em casa. Mas essas pessoas também, essa dupla, vai sair para assistir um filme ou para ver um show ou para alguma coisa além dessa ida ao restaurante. E normalmente vai em algum lugar, depois vai comer uma pizza ou vai comer um lanche, alguma coisa assim. Então eu posso dizer que vai custar também R$300 a cada final de semana ou a cada vez que isso ocorra. É saída num show, é saída no cinema e depois comer uma coisinha simples, não é uma coisa sofisticada. Então vai dar mais R$1.500 porque são 300 vezes 5, tá bom? Bom, essas pessoas normalmente vão ter um celular cada uma e vai ser um plano básico, mas que dá conta do recado. Elas têm internet em casa, elas têm TV a cabo, podem ter ou não um sistema desses de assinatura de filmes, mas elas vão pagar luz e água. Então eu calculei que elas vão gastar algo como R$800 por mês, certo? Essas duas pessoas. Elas moram em algum local. E aqui eu vou colocar a observação de ou um aluguel ou alguma coisa do tipo. Ela pode até morar no imóvel próprio, mas normalmente uma pessoa rica mesmo, ela tem imóveis de aluguel. E ela pode ter a escolha de pagar o aluguel de um apartamento ou de uma casa, não importa, mas eu vou colocar que aluguel e condomínio serão por volta de R$3.000, considerando a cidade de São Paulo. Seja uma casa confortável ou seja um apartamento que tenha no mínimo 120 metros quadrados. Então a gente está falando do quê? R$3.000 por mês. Estou calculando tudo um valor mensal, tá bom? Muito bem. Essas duas pessoas se deslocam.
Então, elas tendo carro, que eu acredito que é mais o perfil de uma pessoa rica, ter um carro que está quitado e, portanto, ela tem que colocar combustível e fazer manutenção, óleo, lavagem, impressão de pneus, etc. e tal, vai custar para essas duas pessoas R$ 1.000, R$ 500 para cada uma. Eu estou considerando que elas têm um carro. Por quê? Porque são 5 finais de semana que elas vão gastar R$ 200 de combustível. E aí, se elas fazem alguma viagem, eu estou embutindo aqui também um pedágio, tá bom? Despesas pessoais, vamos pensar que elas fazem academia, elas vão no cabeleireiro, elas vão fazer alguma coisa pessoal, certo? Isso vai custar por volta de R$ 200 por semana. E isso, para essas duas pessoas, ficaria em termos de R$ 1.000. Vocês estão vendo que eu sei que tem gente que gasta muito mais que isso para fazer unha, mas eu estou fazendo um cálculo médio, como eu disse, frugal. Convênio médico. Então, elas têm um convênio médico bom. Um convênio médico bom, gente, ele vai custar algo em torno de R$ 1.500 para uma pessoa numa faixa etária de 35 a 40 anos. Sei que vai ter gente que diz que dá para fazer por menos e sei que tem gente que vai dizer que esse dinheiro é insuficiente. Mas eu vou colocar essa média, R$ 1.500, duas pessoas, R$ 3.000, certo? Isso é o convênio. Elas têm seguro de casa, seguro de casa, até um seguro de vida em alguns casos, é até bom que tenham, né? E também tem o seguro do automóvel. Isso diluído dá um valor médio mensal de R$ 500 esse seguro, certo? Essas pessoas fazem 2 viagens boas no ano. Então, essas viagens que vão ter uma passagem que custa por volta de $1.200, aí vai gastar mais uns $1.000 e poucos, etc e tal, isso ao longo de um ano dá para dizer que, fazendo uma viagem, vamos supor, vai para Miami, que custa mais ou menos isso, tá? Elas vão gastar em torno de R$ 6.000 por cabeça, portanto, R$ 24.000 ao ano, que a gente diluindo ao longo de um ano, a gente vai ter uns R$ 2.000 por mês para fazer essas 2 viagens. É lógico que aqui eu não estou colocando se ela fez uma compra de uma bolsa cara ou de alguma coisa sofisticada. Estou usando números realistas frugais, certo? Muito bem. Quanto deu essa somatória mensal? Ela deu R$ 17.300, certo? Então, esse é o custo dessas 2 pessoas. E para que eu possa dizer que essas pessoas são ricas, elas têm condições de, com os investimentos que elas têm, que tem liquidez, não vale casa, não vale nada que esteja parado, que eu teria que vender para transformar em dinheiro, tá? Eu tô falando assim, tem um CDB, tem um tesouro direto, até uma poupança, e eu vou usar a medida da poupança para a gente chegar nos números. Então eu vou considerar que isso daqui vai custar 0,5 do patrimônio que elas têm, cuja rentabilidade cobre R$ 17.300. Portanto, essas 2 pessoas têm que ter um patrimônio mínimo de R$ 3.460.000. Tá? Se elas têm isso, elas podem se considerar ricas. Esse patrimônio é líquido, ou seja, o que eu quero dizer, patrimônio líquido é uma outra coisa contabilmente, tá? Vamos falar o seguinte, elas têm um investimento no banco que rende mensalmente algo em torno de R$ 17.300. Não estou computando aqui impostos, tanto que é por isso que eu fiz a medida da poupança, 1,5, às vezes até um pouquinho menos. Diria que, com maior segurança, elas têm que ter um patrimônio entre 3.600.000 a 4 milhões de reais na data de hoje, 22 de abril de 2020, tá? É importante lembrar também que essas 2 pessoas, elas não têm crianças, ou seja, elas não estão pagando escola, elas não têm dependentes. Se elas têm filhos, esses filhos não geram despesa. E elas também não têm dependentes, pai, mãe ou outra pessoa da família que elas ajudam, tá? E também elas não têm empregados e também não têm pets, não tem cachorro, não tem gato, não tem passarinho, não tem nada. Vamos lá, e se tivesse, esse valor seria mais alto. Eu posso dizer que, de você ter pelo menos um animal em casa, que seja um cachorro ou um gato, você vai acrescentar no mínimo mais R$ 500 mensais.
Se você ajuda um familiar, alguma coisa assim, você vai ajudar com R$ 1.000 ou alguma coisa além, vai ter que somar na sua conta. E se você tem filhos, eu nem te falo que uma escola custa caro, além do que não tem só escola, tem alimentação que vai mudar todo esse cálculo, tá? Eu posso dizer que cada criança custa em torno de R$ 5.000 a mais na nossa continha dessa pessoa rica, ok? Muito bem. Então, o que acontece? Agora ficou claro por que tem tanta gente preocupada por ter ficado quase um mês sem trabalhar. Porque essas pessoas, embora elas até tenham uma renda altíssima, muitas vezes são pessoas que têm R$ 60.000 por mês de entrada, até líquida, depois dos impostos. Só que se ela não recebe, o gargalo aparece. Então, para que você se considere, até vou usar os números do IBGE de 2015, o IBGE já é um pouquinho mais bondoso. Ele considera que uma pessoa dita rica, ela tem uma renda mínima de R$ 10.000. Eu estou vendo aqui que ela tem que ter essas duas pessoas, esse casal, essa dupla, tem que ter pelo menos R$ 18.000 entrando livres todos os meses. Então, se elas não quiserem trabalhar, elas não receberem a aposentadoria, esses R$ 18.000 têm que vir como dividendos do dinheiro que está investido ao longo de uma vida, não importa. Mas elas têm que ter pelo menos 3.600.000 que geram essa renda. Aí vem aquela observação de muita gente. Ah, mas então o que é uma pessoa milionária? Aí é tema para um outro vídeo. Eu estou falando de gente rica que pode, inclusive, não fazer nada o mês inteiro, pode fazer outras coisas de lazer, etc e tal, e, portanto, ela tem a renda entrando. Ah, mas tem gente que tem imóveis alugados. Bom, aqui eu tenho uma observação importante. Eu concordo que é muito bom diversificar. Aliás, eu dou todo esse incentivo para que as pessoas diversifiquem. Primeira coisa, gente, eu acho que é fundamental, não importa. Se você guardar R$ 1 hoje, já está ajudando. Esse é tema para um outro vídeo. O tema de agora é o seguinte. Eu conheço muitas pessoas que têm até 20 milhões de reais em patrimônio, que está em imóveis, por exemplo, participações societárias também. Só que nesse momento, os imóveis não estão alugados e, infelizmente, aquela sociedade está dando resultado negativo. Isso está acontecendo com muita gente neste mês de abril de 2020 devido à pandemia. E essas pessoas estão sem recursos. Então, o que eu costumo dizer? É preciso diversificar. Ah, mas tem gente que é funcionário público, está aposentado e vai receber. Aqui eu dou um alerta. Ah, se eu dissesse a você que no ano passado, que quando fosse em março de 2020 as pessoas não iriam trabalhar por causa de um vírus, você iria acreditar? Não. Eu mesma acharia um absurdo uma coisa dessas. Só que é o que aconteceu. Então nada impede que existam mudanças nas regras e, portanto, essas pessoas que até hoje recebem integralmente deixam de receber. Nada é imutável, não estou dizendo que deva acontecer isso, mas pode acontecer. Pode acontecer um atraso, pode acontecer um rombo nas contas públicas e essas pessoas não vão receber. Nós não há muito tempo atrás vimos que alguns estados do Brasil, os governos não conseguiram honrar o 13º das pessoas que eram aposentados, servidores públicos. Não faz muito tempo assim. Então eu não posso contar com um fluxo de dinheiro que depende da mão de terceiros. E aqui eu fecho esse vídeo dizendo o seguinte: lembre-se que você é o responsável pela sua finança pessoal, pelo seu dinheiro, e você tem que ter controle disso. Não deixe que isso esteja na mão de governo, que esteja na mão de outras pessoas. É muito importante que você não só tenha toda essa riqueza de virtude, mas tenha a riqueza material na sua mão. Tenha um bom controle dela e lembre-se, diversifique e cuidado, porque é importante que você tenha liquidez. A gente não sabe se vem outra pandemia por aí. Eu espero que não. Até mais.